vida, que amor, brincadeira, Vera, eles se amaram de qualquer maneira, Vera, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale a pena, que coisa bonita, diga qual a palavra que nunca foi dita, diga qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar, qualquer maneira de amor vale a pena. Adeilson, muito bem-vindo. Eles partiram por outros assuntos, muitos mais no meu canto estarão sempre juntos, muito qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera, eles se amam. Olá. Qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira me vale cantar, qualquer maneira. Gratidão, Adeilson. Muita gratidão por ter você conosco, viu? O som de Milton Nascimento. Eu amo essa música. Kelly, muito bem-vinda. Eles partiram por outros assuntos, muitos mais no meu canto estarão sempre juntos, muito qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, Vera, eles se amam é pra vida inteira, Vera, qualquer maneira de amor vale o canto, qualquer maneira. Beatriz, muito bem-vinda. Boa noite. Ai, obrigada, Kelly. Ana Cláudia, bem-vinda. Ladies. Vamos aguardar só mais uns minutinhos. Boa noite, ladies. Muito bem-vinda. Isso aí, Beatriz. Rosamar, bem-vinda. Agora é o som de Isa com Milton. Beatriz Madalena, muito bem-vinda. Rose, muito bem-vinda. Sim, Beatriz, a live ficará salva. Faremos de tudo para ficar salva. Vanessa, bem-vinda. Ana, acho que a gente já pode começar, né? Pra gente não perder muito tempo, nós vamos fazendo as apresentações. Isolina, bem-vinda.
Muito bem-vinda! Ei, tudo Que bom? alegria! Ei, muito bom estar aqui Gente, de novo. ai, eu que diga, Ana, sempre bom estar com você, é uma gratidão imensa, né? A Ana pela segunda vez com a gente aqui no Céu Campo Limpo, pessoal, que maravilha! Falei para ela, Ana, vamos começar logo, vamos tentar ser britânicos para a gente não perder muito tempo nessa live, porque o assunto é muito interessante, não vamos perder tantos minutos nessa entrada, Ah, né? com certeza. Eu falei que a gente começa aí o pessoal vai chegando, porque a live é isso, né? Algumas pessoas passam, outras ficam o tempo inteiro, e mas como fica gravada depois, muitas pessoas vão assistir depois, né, também. É Isso que é isso muito mesmo. legal, né? É isso Enfim, mesmo. então uma alegria Muito imensa bom. estar aqui de novo com você. Com você e com Nossa, todo o mundo, né, coração do Céu bate de Campo alegria. Limpo. Gratidão mesmo, Ana. Então, para quem está chegando agora, que não me conhece, eu sou Simone, coordenadora de projetos educacionais do Céu Campo Limpo. E como eu estou dizendo, é uma honra imensa ter Ana Cláudia Ramos, que é escritora, professora de oficina literárias. Ela é graduada em letras pela PUC no Rio e Ciranda de Autores. Ela já viajou o mundo afora, ministrando palestras e oficinas sobre suas experiências com leitura e como escritora. Ela é especialista em literatura infantil e hoje nós vamos fazer essa live maravilhosa, né, Ana? Sobre Sim, aqui, este ó. livro Você vai com um lado, eu vou incrível, com o outro. Você tá no dela, eu tô no dele, então. porque eu não consigo gostar Gostar dela e dela. porque eu não consigo Você gostar gostar dele. dele. Esse livro, ele é escrito por Ana Cláudia Ramos, em parceria com Antônio Chimenec, com projeto gráfico da Raquel Matsushita. O prefácio é de Regina Navarro Lins e publicado pela editora Oficina Raquel. Não é isso, Ana? Isso mesmo. Um time aí bem bacana. Bem bacana, né? O projeto gráfico, ele conta com dois lados dessa Eu vou até abrir história, aqui, assim, né? o livro Isso aí, tem. dois lados. Eles são quatro contos, dois contos escritos pela Ana Cláudia Ramos e dois contos escritos pelo Antônio Chimenec. Os personagens, eles estão se descobrindo. Eu vou falar um pouquinho, gente. Claro que a Ana que vai contar. Mas assim, por quê? Pensa num livro apaixonante. Eu me apaixonei. Eu já estou lendo pela segunda vez, né? Olha, De tanto que eu gostei. E eu vou comentando com as pessoas, ai, me empresta, aí eu vou comprar, porque eu passo essa motivação, porque realmente é um livro que eu me apaixonei, né? Então, voltando, eles são quatro contos, dois contos escritos pela Ana Cláudia, dois contos eles são escritos pelo Antônio Chimenec. Os personagens, eles estão se descobrindo, eles são LGBTQI+, e para compor essa narrativa, tem depoimentos de diversos segmentos, inclusive religiosos. Então, Ana, sim. conta pra gente como é que nasceu esse livro, a ideia desse título, o outro lado da história. Conta tudo pra gente, Ana, Ai, por favor. conta. Eu adoro contar essa Lembrando, história. pessoal, lembrando que a gente também tem uma participação muito especial nessa live, que daqui a pouquinho a gente vai chamar, que é o Adeilson Salles, tá bom? Ana, Isso. conta pra gente, por favor, tudo sobre esse livro gracioso. Ah, então vamos lá. Eu falo que todo livro tem a história por trás da história, né? Tem sempre a história que antecede, né, o livro feito ali, né, o livro pronto. E esse livro, na verdade, ele nasceu primeiro como uma única história, tá? Ele chegou a ter uma edição, eu separei até aqui para mostrar, que foi essa aqui. Por que que eu não consigo gostar dele? Que saiu por uma coleção de uma ONG. Não foi uma edição comercial, era uma edição fechada que essa ONG preparou. Eram 9 títulos, todos sobre temas delicados, né? Os chamados polêmicos, que eu prefiro chamar de delicados, porque a vida é polêmica, né? Esse negócio de que só alguns temas são polêmicos é muito, né? Não é tão interessante a gente falar assim. Eu prefiro dizer os temas delicados, ou os temas que ainda são mais tabus, né? Nesse sentido. E por que que eu escrevi essa história? Por que que eu não consigo gostar dela? Porque muitos anos atrás, né? Talvez mais de 10, com certeza mais de 10 anos, um jovem de 15 anos naquela ocasião me mandou uma mensagem pedindo para que eu o ajudasse a falar com a família dele que ele era homossexual.
E aí ele expressou uma dor tão profunda, Simone, que ele virou para mim e falou assim: me explica. Mas foi assim, com essa veemência mesmo, sabe? Tipo, ele queria uma resposta. Ele falou: me explica, Ana, por quê? Por que que eu não consigo gostar dela? Por que que eu tenho que ser assim? E tinha uma dor muito profunda nesse menino, sobretudo porque ele vinha de uma história de família que não tinha uma aceitação, né? Que tinha uma vertente religiosa mais fechada, mais ali sem abertura, vamos dizer assim, né? Não quero fazer juízo de valor de absolutamente nada, porque cada um sabe do seu cada um, né? Mas então ele me pediu essa ajuda. E a dor dele era tão grande que eu escrevi esse conto para ele, né? Era uma história, eu escrevi para ele de presente. E quando essa ONG me chamou, eu entreguei esse texto e ele fez parte dessa coleção, né? E todo mundo que conheceu esse livro me pedia: você tem que publicar isso de uma forma comercial, isso tem que chegar para o público, não pode ficar restrito. Aí eu falei: bom, ele é muito curto para estar solto assim, né, como um livro. Ele naquela coletânea lá era uma coisa, naquela coleção fechadinha, que ia um box com todos os livros e tudo. E aí eu me deu a ideia de chamar o Antônio, né? O Antônio é um amigo querido, escritor. E aí eu falei: Antônio, por que você não escreve outro livro? Esse livro já vai nascer totalmente às avessas, né? É a mulher escrevendo sobre o personagem feminino, o homem escrevendo sobre o personagem... Não, a mulher escrevendo sobre o menino, o homem escrevendo sobre a menina, ele já vai nascer todo trocado, né? Aí o Antônio escreveu. E a gente sempre dizia: esse projeto ainda não está pronto, ainda não está pronto, mas a gente também não sabia muito o que fazer. Aí a gente pensava: vamos pedir uns depoimentos, vamos trazer um debate para dentro do livro. E aí a gente chegou a se inscrever num edital, só que nós não entramos nesse edital, né? Nós não fomos selecionados, mas o edital ia prever o livro, a edição do livro, ia prever que a gente fosse até as escolas, e a gente já havia conversado com a Raquel, da editora Oficina Raquel, caso a gente entrasse, ela seria a nossa parceira na publicação do livro. Bom, não entramos, a gente deixou ali, né, o projeto adormecido, aí veio a pandemia, aí a gente pensou: agora que danou-se, né? Você já estava adormecido no meio desse caos, vai ficar hibernando, né? Não vai nem mais estar adormecido. Mas aí um belo dia, logo no começo da pandemia, a Raquel mandou uma mensagem: gente, bora tocar aquele projeto? Eu falei: sério? Ela falou: sim, a gente pode fazer uma campanha no Catarse, né? Que é esse financiamento coletivo, que as pessoas compram o livro antes dele estar pronto, né? E aí a gente então bolou essa ideia de escrever cada um mais uma história. Aí eu escrevi isso com uma personagem feminina e o Antônio com um personagem masculino. A gente teve a ideia de pedir os depoimentos, e aí tem essa diversidade de pessoas, né? Porque aí tem mães, pais da diversidade, né? Tem pessoas LGBT, tem pessoas de diferentes religiões, né? Acabou que um depoimento que eu morri de dor acabou ficando de fora, né? Numa próxima edição ele com certeza vai entrar, porque ele acabou chegando, né, num outro tempo, assim, enfim, que era de uma reverenda, que ela é lésbica, e aí é sensacional, porque aí ela tem um outro lugar de fala, né, assim, muito interessante. E a gente queria trazer esse olhar mesmo, sabe, Simone? Porque o que a gente pensou? A gente está no meio de uma pandemia, né? A gente está vivendo um momento histórico profundo, onde hoje é o que mais importa, né? A gente não sabe se a gente está vivo amanhã, as pessoas, né? Quantas pessoas já faleceram, quantas famílias destroçadas. Aí a gente pensou: as pessoas ainda vão ter problema em falar sobre isso? Não é possível, né? Não é possível que a gente não tenha mais... como, quer dizer, não é possível que a gente tenha que se calar diante disso. A gente tem que falar, porque não é possível mais manter um silêncio ou as pessoas sofrerem unicamente porque elas amam alguém, né? Então eu e o Antônio também resolvemos fazer os nossos depoimentos, vamos dizer assim, nas nossas biografias, apresentando um pouco das nossas histórias, porque a gente entende que, na verdade, exemplo é tudo, né? Quem é você, o que você faz, né? Tudo que a gente já fez, tudo que a gente já construiu, que não muda absolutamente em nada se você é, né, LGBT, ou se você não é, se você é homo, se você é hétero. O que importa é quem é você, né? Caráter não tem gênero, né? Não escolhe gênero, né? O caráter é caráter, você tem ou você não tem. Seja você homossexual, heterossexual, transexual, enfim, seja lá o que for. Ou você tem ética, moral e caráter, ou você não tem, né? Então a gente queria trazer um pouco esse debate, sabe? Incrível. Você sabe, Ana, que ao ler os contos,
eu mergulhei na história e eu senti profundamente a dor de alguns personagens. Por exemplo, eu não vou contar, né, gente? Porque Ah, esse é é, um sem livro que todo mundo spoiler. tem que ler. Mas, assim, o último que eu li, vou só falar da personagem da Gil, eu li a história e eu comecei a chorar. Eu senti uma emoção como que se eu estivesse. Porque o livro ele tem esse poder, né? A gente entra na história. E eu me imaginei no lugar dessa menina. Eu senti as emoções que ela sentiu pela falta de amor e tantas coisas que vocês com certeza vão ler, porque esse é um livro, gente, que de verdade nós devemos indicar para as escolas, né? A nossa gestora está aqui. Ela, quando eu contei, ela já falou para a nossa biblioteca vai ter esse livro, Ana. Ah, que Nós vamos legal. comprar. Acabou de entrar aí a Dagmar, a bibliotecária. Ó, Dagmar, nós vamos Eita, bem-vinda, nós vamos receber esse livro para a nossa biblioteca, porque é uma literatura que nós temos que levar para as escolas, levar para as famílias. Muitas das vezes a gente fala, e talvez a nossa fala ela não chega tão forte como a literatura. Porque quando verdade. você está num conto, eu estou dizendo isso pela experiência que eu senti ao ler esse livro, ao ler os contos. Eu entrei nessas famílias, eu me vi como a personagem, eu me vi como os pais, eu entrei dentro de um sofrimento, ao mesmo tempo dentro das alegrias, porque mostra os dois lados, né? Uhum. E como tudo isso é tão delicado, como a Ana falou uma coisa que eu sempre pensei, sempre acreditei, porque nós precisamos falar sobre isso, gente, porque todo mundo tem na família, todo mundo tem na escola, tem muitos professores daqui. Desde pequenininhos a gente vê as Uhum. crianças que tem a criança querer brincar de casinha, a menina querer brincar de futebol. Ah, isso é muito Eu legal você sempre vi a tocando nesse brincadeira pela assunto. brincadeira, Ana, Isso é né? muito Como você importante. conta, né, Ana? Seus pais também sempre foram assim com você, né? Desde pequena? Sim, ó, é tanto que eu tenho um livro que ele se chama Brincadeira de Criança, que eu mostro que brincar é brincar, né? As pessoas têm que tirar essa ideia errônea de que se a menina for brincar de brincadeiras de menino, entre aspas, porque isso não existe, né? Isso aí foi uma invenção de alguém, né? Brincadeira é brincadeira. Né? Não é porque a menina vai jogar futebol, que seria, né, no passado, muito mais do que agora, uma brincadeira exclusivamente dos meninos, que a menina vai estar ali fazendo determinadas brincadeiras, que ela vai ser menos menina do que isso. E não é porque o menino brinca de casinha que ele vai ser menos menino. Né? Então, cada um tem que ter o direito de ser o que desejar ser, desde que você tenha sua plenitude dentro disso, né? Então, essa é uma discussão que a gente quer muito levar para as escolas e para as famílias, que é acabar com esse preconceito, esse pré-conceito, né, que as pessoas têm, Sim. de que se a pessoa é homossexual, se ela é transexual, que ela tem um desvio. Não tem desvio nenhum, né? Não As tem. pessoas simplesmente amam ou têm o desejo de estar de outra maneira no mundo, como a gente se entende no mundo, como eu me vejo no mundo, né? Então, eu, desde muito pequena, na minha casa, a gente podia brincar. Então, meus pais nunca ficaram me perguntando se, na época que eu jogava futebol de botão com meu irmão, ou que eu brincava de carrinhos com ele, se eu ia ser menos menina ou não, sabe? Isso não fazia a menor diferença para eles. O que eles achavam é que os filhos precisavam ser quem eles realmente eram. Né? Então, eles incentivaram, eles, não é que eles incentivassem, eles deram espaço para que nós vivêssemos sem moldar, né? As pessoas querem moldar os filhos, né? E não é isso. A gente tem que estar atento à criança que a gente tem em casa, a gente tem que estar atento, né, àquele jovem que a gente tem dentro da casa, da escola, né, na nossa família, seja filho, sobrinho, enfim, ou um aluno, seja o que for, porque o que a gente precisa dar para o outro é a segurança dele se sentir amado, querido e respeitado. Porque na contramão disso, né, Simone, o que tem acontecido? Quantos jovens hoje, né, deprimidos, crianças deprimidas, jovens atentando contra a própria vida, cometendo suicídio. E por quê? Sabe? Então, com tudo isso acontecendo, será que as famílias ainda estão, né, preocupadas porque o filho é homossexual ou porque o filho é transexual?
quando na verdade a gente deveria aprender a simplesmente a amar e respeitar. Então esse é um desejo. Então acho que o momento é muito propício para o lançamento desse livro, sabe? Porque em 1999 eu escrevi um livro que tinha uma personagem homossexual. Quase fui execrada, né? Só não fui banida porque não tinha rede social naquela época, né? Acho que eu não tinha nem celular ainda, acho que estava, sei lá, acho que eu devo ter comprado celular nesse ano, 99. Acho que foi o ano. Acho que deve ter sido o ano que eu comprei o primeiro celular, se eu não me engano, 98 ou 99, sei lá, né? Deve ter sido por aí, enfim. Então, assim, não tinha. Então, o livro, ele era lançado, não tinha essa exposição que tem hoje, né? Mas, assim, muitas pessoas torceram o nariz para mim, como se fosse um absurdo eu escrever aquilo, né? Óbvio que o livro não entrou na porta das escolas, óbvio que ele foi barrado. Um ano depois, eu lancei um livro chamado Todo Mundo Tem Família, que para ele não ser barrado, eu tive que fazer uma... Tá até aqui, separei para mostrar para você, que é esse aqui, Todo Mundo Tem Família. São várias possibilidades de ter família, né? E sempre levando a criança a pensar. No final tem um encarte para ela pensar como é que ela montar a família dela. E aí eu dei um jeito de dizer que quando o casamento não dá certo, cada um vai para o seu canto. E aí a mãe e o pai podem ter novas namoradas ou namorados. Eu deixei isso super em aberto. 21 anos atrás, se eu colocasse 2 mulheres e 2 homens juntos, o livro não ia entrar. Eu queria que ele entrasse, eu queria furar o cerco, né, que é aquela proibição do livro. Então o livro entrou e suscitou esse debate em muitas escolas. Quando as crianças viviam essa realidade, elas se identificavam com aquela fala do livro. Então eu consegui entrar. Hoje eu já posso lançar esse livro que está falando abertamente, trazendo uma discussão de muitas pessoas, exatamente para mostrar para as famílias e para os educadores, né, que não é mais por aí que a gente tem que caminhar. Não dá mais para você fazer cara feia ou achar que isso é errado, porque não é nada errado. Errado é a pessoa não aceitar o outro, é não respeitar o outro, é não amar o outro, né? E muitas vezes é diminuir o outro, fazendo o outro o quê? Se sentir cada vez, né, mais encolhido dentro de si e muitas vezes cometendo um ato de loucura por tanta dor que sente. É verdade. E é uma repressão, né, desse sentimento, né? Graças a Deus é que você fala, a gente avançou muito, porque se a gente volta na história, tantas coisas que aconteceram que choca, né? Se eu me sentir a dor desses personagens, quando você volta lá, leia também dos livros da Regina, né? Da Regina Navarro, que ela traz toda. Não foi por acaso que você pediu para sua amiga escrever o prefácio, né? Não, Fala um com pouquinho certeza. pra gente. Na verdade, foi assim, quando a gente começou com os depoimentos, né? Eu e o Antônio ficamos pensando, quem? Porque quando a gente viu, era muita gente que a gente queria chamar, né? Na verdade, assim. E aí a Regina, ela é, né? Assim, Regina é minha amiga, minha vizinha, literalmente ela mora no prédio ao lado de onde eu moro, né? E eu conheci Regina, sei lá, acho que uns, nem sei, quando eu conheci Regina, meu filho devia ter 14 anos, meu filho vai fazer 32 agora, mês que vem. Né? E eu conheci ela no colégio, onde eu e ela fazemos uns trabalhos na Éden, que é uma escola aqui no Rio de Janeiro, né? E aí a Regina fazia um trabalho uma vez por mês com pais para falar sobre sexualidade, como aprender a lidar com as sexualidades dos seus filhos jovens, né? E aí eu fui para esse grupo, né? Meu filho estava ali entrando na adolescência e foi sensacional, porque ela desconstruiu milhares de coisas com a gente, né? Assim, foi incrível, a gente criou um grupo muito coeso e que permaneceu aí junto por muitos anos, né? Às vezes os filhos saíam da escola, a gente continuava no grupo, né? E aí eu nunca perdi o contato com Regina. E aí falei, Regina, tem que ter um depoimento seu no livro. Ela falou assim, quer que eu faça o prefácio? Eu falei, se eu quero. Óbvio que eu quero, né? E aí ela conta, né, na história, ela faz um histórico, assim, né, das questões ligadas a gênero e sexualidade, né? Que é importante trazer esse debate, é importante as pessoas conhecerem, né? É importante entenderem, né? Que assim, eu fico me perguntando por que um pai e uma mãe botam para fora de casa um filho porque ele é homossexual? Onde é que está o amor dessas pessoas? E muitas dessas pessoas se dizem religiosas.
Aí eu pergunto, Pois onde é que é. está sua religião nessa hora? Onde é que está seu amor, sua compaixão, sua empatia? Né? Não aprendeu nada que Jesus vem ensinar, né? Aí eu já entro por essa seara, né? Falo, opa, né? Se você é religioso, então vem aqui, vamos puxar pelo que você entende, né? Então vamos conversar. Mas acho que a gente precisa conversar, sabe? Assim, eu digo, não me Precisa. chamem para brigar com as pessoas, me chamem para dialogar, para conversar, sabe? Eu não estou aqui para apontar o dedo na cara de ninguém, eu não estou aqui para chocar ninguém, eu não estou aqui para brigar com ninguém, né? O intuito desse livro é trazer um debate amoroso sobre essas questões para que a gente aprenda sobre o amor, né? E amor não tem gênero, né? Amor Não não tem tem jeito. gênero. A própria palavra amor, se você, né, duas mulheres vão virar uma para outra e vão falar, oi, meu amor. Dois homens vão falar, oi, meu amor. É. Um homem e uma mulher vão falar, oi, meu amor. Não Né? vai falar, oi, minha amora. Oi, meu Não, amoro. não, É, né? é bem por aí. É bem por aí. E, infelizmente, a gente sabe que ainda tem, né, esse preconceito religioso, esse não aceitação a essa questão, e as pessoas elas colocam tantas coisas à frente do que é o sentimento do amor, do que Uhum. realmente o que Jesus veio pregar, que é o amor, que a gente fica realmente chocado quando escuta isso, você falando, um pai colocar um filho para casa porque ele descobre que o filho é homossexual, né? Tem um comentário aqui, olha só, a Ah, Milton tá. escreve que em 1614, o índio Tupinambá Tupinambá. foi, foi executado por influência da Igreja Católica por conta de sua orientação sexual, conhecido como Tibira do Maranhão. Olha, gente, que tristeza. Não, e Olha assim, é como é muito bacana louco, você ler porque essa história. se a gente parar para pensar, assim, antes, né, tinha uma coisa que legitimizava você poder fazer isso, né? É Hoje a verdade. gente tem um grupo de combate, homofobia é crime, né? Tem todo, olha quantos avanços. Isso não quer dizer que desapareceu. A gente tem muito por fazer ainda, muito, mas muito mesmo. Mas a gente já andou. Basta olhar para trás, a gente já andou. Tem muito para andar? Tem muito para andar. E aí, por isso mesmo que a gente resolveu lançar esse livro e trazer esse debate, sabe, Simone? Porque eu acho que quando as pessoas não aceitam, elas deveriam se perguntar por quê? Por que que eu não Sim, aceito? Tenho vergonha, né? Se a pessoa pode falar assim. Muitas vezes, a grande questão que um pai ou uma mãe coloca um filho para fora de casa é porque ele tem vergonha do que os outros vão falar. Ele não está preocupado exatamente. com o filho, ele está preocupado com ele. Então, É, eu acredito muito na evolução de cada um do ponto de vista individual, sabe? Eu acho que cada um, se ainda não aprendeu a fazer diferente, pode aprender, sabe? Eu acho que sempre é um momento inaugural do aprendizado do amor, do perdão, de tudo, né? Tudo na vida é inaugural, né? A dor é inaugural, algo que você não sabia antes e hoje você vai saber. Então, eu acho que a gente tem que levar essas discussões para dentro desses espaços, e a literatura é fantástica por isso, porque ali não só tem as histórias, que são histórias possíveis, né, porque muitas foram inspiradas em casos, né, que existiram realmente, né, partiram de um ponto de vista, de alguma coisa que a gente viu, ou que a gente, né, conhece, como a fala do menino, do Rodrigo, que veio a virar o primeiro conto, né? Mas tem os depoimentos mostrando, né? Tem um depoimento da Maria Helena Ribeiro que quando o filho, né, tá ali quieto, não sei o quê, e depois de muito tempo ela fala, meu filho, o que está acontecendo? E quando ele fala, bravo, né? Achando que a mãe vai brigar, ela fala, mas é só isso, né? Que bom se todas as mães e pais pensação. falassem dessa forma, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que levar essa discussão, né? Eu me recordo de uma vez estar numa escola, e era uma escola religiosa, e uma professora falou que a aluna disse que duas mulheres podiam se casar, e ela disse que não, que não, que não, enfim. Aí eu falei, deixei ela falar, eu falei, mas por que não? Ah, porque é errado. Eu falei, aonde está escrito que é errado, né? E aí a gente estava numa sala e tinha um crucifixo na minha frente. Eu falei, olha, você me desculpa, a gente está aqui diante do Cristo, da imagem dele, e eu tenho certeza absoluta que ele seria a última pessoa no mundo a julgar alguém.
né? Ele ensinou sobre o amor, né? Então a gente tem que aprender, aí assim, aí quando a gente brinca, eu gosto muito de brincar com essa ideia, né? Quando o Cristo fala amar o próximo como a si mesmo, né? Eu falo, como é que você se ama para amar o próximo como a si mesmo? Porque dependendo do que você tem dentro de você, é o que você vai dar para o outro. Se você não tem amor, o que você vai dar amor? Não vai. Se você é uma pessoa egoísta, o que você vai dar para o outro? Né? Então, acho que esse tema, ele traz reflexões muito profundas sobre a vida, sobre por que que eu não gosto? Qual é o meu medo? Por que que dois homens ou duas mulheres, né, ou um jovem, uma jovem trans, incomoda uma pessoa? Né? Aonde está escrito que isso é errado? Né? Aonde que está escrito isso? Né? Então, assim, a gente tem que trazer essa discussão realmente para que a gente não perca mais jovens pela violência de mortes contra, né, jovens ou pessoas LGBT, quando a gente não perca mais jovens porque cometem suicídio, porque não conseguem se entender ou se aceitar. A gente não cabe mais isso no mundo, né? Não cabe. E, infelizmente, né, a gente sabe que o Brasil é um país que mais mata pessoas LGBTs, não é verdade, no mundo? O Brasil é um dos que mais matam ainda. E é o que você falou, que leva um ser humano a bater numa pessoa, ver um gay andando na rua e vai bater, vai matar uma pessoa. Por que que ele vai fazer isso? O que leva um ser humano a fazer isso com o outro? Sim, eu estou vendo aqui que o Hamilton está falando, né? Citando aqui o Levítico, né? Se um homem dormir com outro homem, assim. A gente tem que entender as passagens bíblicas e o tempo histórico em que essas coisas foram Exatamente. colocadas. Não dá para a gente retirar uma fala da Bíblia e jogar ela nos tempos atuais sem entender o contexto histórico. O que que era isso naquela época? Tem um porquê, tem uma história. Exatamente. Não dá para a gente despregar e usar uma fala, né, da Bíblia para justificar algo, porque depois vem Jesus no Novo Testamento e o que que ele traz como aprendizado? Ele não julgou absolutamente ninguém, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Eu acredito que o Hamilton colocou essa questão aí, porque, infelizmente, vamos dizer assim, há muitas pessoas Sim, religiosas que se pegam, tá? Foi uhum, muito obrigado, viu, Hamilton, por colocar, por essa colocação, porque eu entendo que ele está colocando isso, porque muitos religiosos se pegam nessa uhum. passagem, e é exatamente o que a Ana acabou de explicar aí. Exatamente. Há um contexto. E Texto, em momento nenhum na Bíblia, porque eu também sou uma estudiosa da Bíblia, eu já li não tanto quanto algumas pessoas aqui, mas sim. assim, pelo que eu li da Bíblia, eu nunca vi Jesus falando sobre isso, crucificando ou colocando alguém no inferno por conta disso. Eu não vi. Eu Não, não li sim, e sobre assim, isso. ele vem, né? Quando ele vem trazer uma mensagem de amor, né? E De ele amor. fala, né? Eu não vim destruir a lei, mas eu venho cumprir, né? E trazer o amor, né? Então, se antes, né? Se a gente entra por essa seara, se antes era o olho por olho, dente por dente, a chegada dele transforma isso. Aprender a amar, Tudo. aprender a perdoar, aprender a viver em harmonia, né? Então, assim, a gente, enquanto humanidade, a gente ainda tem que aprender tanta coisa, né? Assim, acho que a pandemia está dando espaço para todo mundo se auto-rever, vamos dizer assim, né? Porque tá todo mundo se sentiu amedrontado, né? Ou perdeu um ente querido e está tendo que fazer uma revisão da sua vida. Tipo, amanhã eu posso não estar mais aqui. E aí? Eu vou me embora, né? Tendo ódio daquela pessoa, tendo raiva daquela pessoa. Para quê? Para Isso quê, mesmo. né? Para quê? Né? Então, assim, a ideia, sabe, Simone, eu fico muito feliz de você ter aberto esse espaço para a gente falar desse livro, porque eu acho que a ideia é poder levar esse livro e ter debates com as famílias, que as famílias também Exatamente. possam colocar, olha, meu medo é esse, meu anseio é esse, né? Assim, nessa escola religiosa que eu ouvi ele falado, ao final, né, a irmã que era a diretora naquele momento, ela veio me agradecer, ela falou assim, minha filha, muito obrigada, porque eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista. Eu ainda É. não consigo aceitar, mas eu já estou começando a entender e a respeitar. Uhum. Então, olha que bonito, né? A gente não está Isso. aqui para apontar o dedo para a cara de ninguém. Não é isso que a Não gente está tá. fazendo. A gente está aqui exatamente para tentar reverter
uma situação onde a gente pode. Eu falo assim, eu não quero mais falar para os convertidos, eu quero falar para Exato, aqueles que ainda não entenderam que tem, exato. né, que é importante a É, gente acolher, né? Acolhimento é é. tudo. É tudo. Ó, eu acho que ele compreende mesmo aqui o que o Hamilton falou, porque na sequência ele põe: escrevi isso como referência à origem da violência, Sim, né? com Porque certeza, talvez a partir Milton. daí, né? E a Beatriz, ela complementa: distorção da leitura bíblica, que às vezes é isso que Aham. acontece. As pessoas distorcem a leitura Sim, bíblica. No foco da Bíblia não é a vida sexual de ninguém. Concordo, Beatriz, é isso mesmo, né? né? É isso É aí. isso mesmo. Ó, É, e tem um tem mais comentário algum aqui, ó. Eu, comentário como para ouvir professor, aí? eu não sei como é, Kevly, é isso? Eu, como professora, me preocupo com a rotulação tão cedo da sexualidade e gênero. Acredito que devemos estar abertos para o momento do adolescente precisar de apoio e orientação. É verdade, eu acho que a gente tem que ter É a muita Kelly. atenção, Kelvin, é? Kelly. Kelly, né? Me atrapalhei aqui. Mas eu acredito, Kelly, que a gente tem que realmente estar muito atento. Primeiro, deixar a criança brincar. Porque a brincadeira de criança, de repente, o que está ali na primeira infância, não é o que vai pautar o restante da história daquela criança, né? Então, assim, a gente não tem que também chegar, a criança deu algum sinal, a gente tem que estar atento, a gente tem que estar alerta, né? Mas não tem que estar nesse desespero também. O que a gente precisa é ter olhos abertos, acolhimento, né? Esse entendimento, esse momento do jovem que precisa, né? Desse acolhimento e desse apoio, porque muitas vezes ele não tem em casa, ele vai procurar na escola, ele não tem na escola, aí ele vai para a rua, e aí Pois é, a coisa não vai ser legal, porque aí vai ser pode tudo se muito, perder. pode se perder, né? Assim, se perder porque a rua está aberta para tudo, tem absolutamente de tudo, né? Então, se ele não tem um porto seguro, nem na escola, nem na família, né? Aonde vai parar esse jovem, né? Então vai acabar tendo uma distorção muito grande de tudo isso, sobretudo se ele não tem condições, né, ali de ter acesso a pessoas bacanas, a lugares legais, enfim, aonde ele não tem uma rede de apoio, né, minimamente de proteção, ele pode acabar, né, assim, muito perdido de si próprio, né? E a gente está aqui para, na verdade, para entender, para ajudar, para fazer o outro se tornar uma pessoa melhor. E um jovem homossexual ou transexual, ele não vai ser menos, não vai ter menos caráter, muito pelo contrário. Muitas vezes, né, a gente pega, né, os ditos casais certinhos, né, vamos botar aí entre aspas, né, que são muito mais amorais do que um casal homossexual. Verdade. Verdade. Porque moral no sentido de ética e moral, não de moralismo, que aí é outro papo, não é essa hipocrisia. Mas você ter moral, você ter ética, você ter valores de respeito ao próximo, né? De respeito ao coletivo, de respeito ao seu companheiro, à sua companheira. Isso aí depende se você é homo, hétero, trans, plus, né? Ou você tem ou você não tem. Ou você vai ter que aprender a ter, né? Então a É gente tem que verdade. parar de achar que a família perfeita, né? Bota aí as aspas todas, né? É a que é a certinha, porque muitas vezes não é, né? A gente sabe que por baixo dos panos muitos casais aprontam absolutamente tudo, homens traem, mulheres traem, as pessoas, né, vivem uma vida totalmente falsa e não têm coragem de assumir quem elas são. E aí quem tem coragem de assumir o que é apontado, porque no fundo eu aponto para aquilo que eu não tenho coragem de ser, para aquilo que eu não tenho coragem de olhar, né, em mim. Então é mais fácil eu criticar o outro do que olhar para a minha vida e falar minha vida não está bacana, eu preciso mudar, né? É verdade. Tem uma outra questão também, que eu acho que agora é o momento que a gente pode convidar esse querido, né? Sim, Que eu o estava Adeilson pensando aqui nisso faz, agora, porque ele né? encaixa bem É aqui nesse momento. uma questão que também acaba sendo difícil é quando um pai se depara com o filho e ele se revela. Ele fala, Uhum. eu sou gay ou eu sou lésbica. Eu não gosto nem de usar esses termos. Ah, eu gosto de menino, eu É. gosto de menina, enfim. Acho que a Ana caiu, voltou. Não, tô aqui, tô aqui. Como é que a reação de um pai, né? Como que o pai ele reage? Como que ele age numa situação como essa?
Eu quero convidar, pedir para o Adeilson, por favor, entrar na live, pedir para entrar. O Adeilson é um escritor paulistano, ele é autor de mais de 80 obras para o público infantil, juvenil, adulto, ele é palestrante, ele é psicanalista, hoje ele me falou que ele está morando em Santos. Ele já fez uma proposta maravilhosa, que quando essa pandemia Legal. passar, ele pode colaborar com o Céu Campo Limpo e muitas coisas em palestra, olha que delícia! Oh, beleza. E eu li o depoimento do Antônio, do Antônio, desculpa, do Adeilson. O depoimento do Adeilson está aqui no livro. Eu me emocionei muito e visitando a página do Facebook da Ana, eu encontrei o Adeilson com depoimento. Eu ouvi. Gente, quando eu ouvi o Adeilson falando, meu Deus, Não tem como não se chorei, emocionar, né? né? E aí, eu falei para Ana, será que se a gente convidar o Adeilson, ele aceita participar dessa live? Aí E eu a Ana disse, convidou. claro. E esse Ei, querido, esse maravilhoso, eu não querido. conheço pessoalmente, mas tem uma energia aí, ó, todos nós, ó, e viva! Ó, É, tem o cubinho aqui, ó, que vinha ai, num dos... gente, Aí eu já fico com inveja. Ah! Adeilson, muito, muito bem-vindo, muita gratidão por aceitar o nosso convite. Você também tem muito a contribuir. Eu quero passar a palavra para você, meu querido. Bom, alegria é minha. Obrigado, Simone. Obrigado, Ana, pelo convite. Eu vou ser rápido, né, para a gente aproveitar com mais informações. Eu sempre tive uma fala de acolhimento com esse público. Nas palestras que eu realizava na escola, esse período pré-pandemia. Então, sempre eu escrevi um livro chamado Alice no País das Famílias, um livro infantil, que fala de uma Alice órfã que quer ser adotada. E aí ela vai parar no País das Famílias, onde tem todos os tipos de família, né? E a partir disso eu fui trabalhando, sempre fui procurado por adolescentes que viviam conflito, desprezo dos pais. Até que um dia chegou o momento de passar pela minha experiência própria, né? Na oficina chamada Família. E foi quando o meu filho me disse que era filha. E aí, diante dessa notícia e do momento em que eu deveria colocar em prática tudo aquilo que eu tinha de discurso em termos de acolhimento, eu disse para ele que qual era o problema de ele me comunicar que era uma mulher, porque isso não ia mudar nada, absolutamente nada no amor que eu sentia por ele, né? Agora ela. Então eu me senti grávido naquele momento, fiquei grávido, agora grávido da essência, não mais da forma humana, né? Do gênero masculino, mas da filha que se apresentava e que iria me tornar um homem melhor e um pai melhor, visto que eu sou fui fruto durante muito tempo de uma educação machista, preconceituosa, a partir da minha casa, com 4 homens e 4 mulheres. Os homens num degrau, as mulheres num degrau inferior. Eu vim dessa história e a minha filha me tornou, sem dúvida alguma, embora eu já fosse muito receptivo a tudo isso, a toda essa comunidade, eu aprendi a me tornar um ser humano melhor com ela, né? E ela realmente me ajudou. E um dia ela nasceu, houve o parto, quando eu encontrei com ela pela primeira vez. Meu filho tinha 32 anos e a minha filha se apresenta assim. Então, eu fui encontrá-la na forma feminina, primeiramente, e os 11 andares do elevador eu subi em trabalho de parto, muito emocionado, levei flores para minha filha. Quando ela me viu com as flores nos braços, ela começou a chorar, essa coisa de mulheres, né? E eu também comecei a chorar, essa coisa de pai. E a história, resumidamente, é essa. Então, eu não posso deixar, depois de viver a minha própria experiência, de contribuir com pais, com adolescentes, com garotos e garotas de toda a comunidade LGBTI, que precisa da minha ajuda, do meu abraço de pai, de educador, enfim. É engraçado, Gente, Adeilson, porque assim, por a favor. gente viveu histórias diferentes, porque aqui, né, em casa, foram os meus filhos que precisaram, né, fazer essa pergunta para a mãe, né, um belo dia, né? E aí foi muito interessante, porque isso é uma história que hoje eu falo abertamente, né? Desde muito pequena,
tudo me chamava atenção. Eu gostava de gente, eu não tinha distinção isso para mim. Sim, sim. E eu vivia dois ciclos muito definidos na minha vida, né? Eu queria ter filhos, eu queria me casar, eu casei, eu tive filhos, eu me separei, depois eu fiquei alguns anos sozinha, até que um novo ciclo se abre na minha vida e eu vou viver, então, né, histórias com mulher, né? E, enfim, tive um relacionamento muito, muito longo, que depois terminou, né? Já há alguns anos eu tenho um relacionamento, e isso sempre entrou na minha família de uma forma muito tranquila, porque a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu pai e minha mãe, sentar com eles e conversar, assim como eu fiz quando eu perdi a minha virgindade e minha mãe me perguntou, né? Porque a mãe tem essa coisa, né? Ela cheira que a gente faz as coisas, né? E ela me perguntou se eu era virgem, eu falei, ou eu falo agora ou eu vou ter que mentir para todo sempre, né? Danou-se, não sei mentir, é melhor eu contar a verdade. Eu contei, ela ficou branca, eu fiquei pálida, mas foi a melhor coisa, porque a gente ficou muito amiga, né? E aí eu sentei com meus pais, conversei, e os meus filhos, eu sentei com eles e falei, olha, a mamãe nunca vai mentir para vocês, tudo que vocês quiserem saber, a mamãe vai falar, né? E até então eles nunca conviviam com nada, absolutamente, mas um dia meu filho perguntou. Os dois perguntaram com a mesma idade, muito interessante. E se vocês lerem o depoimento deles no livro, o depoimento da minha filha é curto e direto. O meu filho conta uma história inteira, né, ali. E foi a mesma coisa, quando eles me perguntaram, o meu filho, né, fez uma história, quem sabe, meu pai sabe, minha mãe, minha avó sabe, meu avô sabe, ele quis conversar com todo mundo, ele quis, né, ele foi uma coisa fofa, assim. E a minha filha perguntou, né, eu falei, e assim, eu estou tentando resumir isso rapidamente, porque a história é comprida, senão tomaria muito tempo, né? E aí a gente parou ali, a gente estava assistindo alguma coisa na televisão, quando veio o intervalo, eu falei, filhinha, você quer conversar sobre aquele assunto? Ela, que assunto? Eu falei, o que a gente acabou de falar, filha, que você me perguntou. Para quê? Já sei. Então, para ela era para quê? Já sei. Sabe? Para ele fez um rito de passagem e isso entrou na vida deles como algo normal, porque a nossa vida era uma vida comum, como de todas as outras pessoas, né? Eles iam para a escola, eu cuidava deles, né? A gente fazia tudo como qualquer casal, né, heterossexual vai ter junto com seus filhos, né? Eles tinham o fim de semana do pai, a gente sempre conviveu todo mundo muito bem, obrigada, né? Todo mundo, né, numa harmonia, vamos dizer assim, né? O que não tinha de harmonia era o que não tinha em qualquer casal, seja lá de que gênero, né? Vamos dizer assim, né? Mas as crianças cresceram vendo tudo isso e são pessoas hoje, dois adultos muito mais amorosos e empáticos com o coletivo do que se eles não tivessem crescido dentro dessa história, né? Vamos dizer assim. Eu estava assistindo a live, né, aguardando a convocação para entrar, e eu vi assim as abordagens, as colocações, e via sobre o aspecto religioso. Eu sou sincero em dizer para vocês que existe um olhar distorcido com relação à religião. As pessoas se preocupam com uma suposta santidade e se esquecem de viver a sua humanidade. Não tem nada feio em ser humano. Né? Ser um ser humano com as suas dicotomias, com as suas contradições, é muito lindo, é isso que engrandece a vida. Então, hipoteticamente, quando o meu filho me disse que era uma filha, se porventura, eu estou falando hipoteticamente, né? Ninguém se ofenda com o que eu vou falar, por favor. Se alguma entidade religiosa me dissesse que eu deveria abdicar a minha filha, eu diria para a entidade religiosa, vaza daqui. Porque em primeiro lugar está a minha filha. Em primeiro lugar está aquilo que eu sinto dentro do meu coração. Então não é a interpretação de homens comuns como eu com relação à divindade, já que Deus criou todos os gêneros, as pessoas com as dicotomias, e cada um com a sua humanidade, com a sua singularidade. E a beleza da vida é essa, no singular de cada um, e a gente se busca, se encontra, se completa, se ama, não é? E não um protótipo ou um estereótipo de santidade que absolutamente não existe, são papéis e representações de mentes infantilizadas, onde nem o Cristo e nem Deus estão representados, porque Deus é amor, já disse o apóstolo João, né? E amor abrange tudo. Que lindo!
A gente assina embaixo, né, Ana? Ah, Todo com mundo que está aqui nessa certeza. live. Né? Porque é isso, né? Assim, a Adeilson sabe, a gente sempre conversa muito sobre isso, né? Que na verdade, assim, amor, gente, é um aprendizado. Quem ainda não aprendeu tem que começar a aprender, né? Assim, porque a gente primeiro precisa aprender a se amar, a se respeitar, né? Para poder amar o próximo como a si mesmo, dentro de uma plenitude de amor e não de ódio, de raiva, de ciúme, de nada disso, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter esses depoimentos todos, né? Porque tem esse depoimento do Adeilson falando, né, de quando ele ficou grávido dessa filha, que é de uma emoção profunda esse depoimento, né? Tem vários depoimentos de pessoas muito diferentes mostrando exatamente isso, né? Enquanto a gente não aprender que tem que acolher, a gente ainda não aprendeu nada sobre humanidade. Por que que a vida do outro incomoda tanto, né? A gente devia estar preocupada se a pessoa, né, não tem ética, se é corrupto, se rouba, se, né, destrambelha tudo, não cuida dos menos desfavorecidos, né? Porque a gente está aqui para aprender, né? Então é isso, a gente tem que aprender e eu queria muito, sabe, assim como a Deilson que anda por aí, né, Brasil afora. Agora a gente não está andando, né, só pelas janelinhas da internet, mas tanto a Deilson quanto eu, a gente roda esse Brasil falando, né? E aí é muito bacana porque a gente, né, não só tem lugares de fala, né, usando essa expressão nossa, né, da nossa contemporaneidade agora, né? Mas também para ajudar muitas pessoas, não que a gente seja melhor ou pior, não é isso, mas para ajudar algumas pessoas a abrirem esse olhar para o mundo, sabe? Abrirem esse olhar para o respeito. Imagina, eu jamais deixaria de amar um filho por alguma coisa, né? Que se o meu filho ou minha filha viesse me dizer, vamos supor que eu não vivesse nada do que eu vivo hoje e fosse ao contrário, os meus filhos viessem me dizer, eles em primeiro lugar, porque o meu compromisso é com eles, né? Quando a gente recebe esses filhos para educar, o nosso compromisso é com eles, né, Adeilson? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente tem que ter Gente, antes muito que eu me isso. esqueça, eu coloquei aqui, ó, promo por quê? Esse aqui é um cupom de desconto que a gente Ah, é acabou de receber, verdade. acabamos de receber essa informação da editora Oficina Raquel, que esse cupom promo por quê, ele dá um desconto de 15% até amanhã para quem quiser comprar esse livro pela editora Oficina Raquel, tá bom? Olha que bacana. Olha que bacana. Eu deixei É. marcado aqui, tá bom? Promo por quê? Voltando, é isso mesmo. Olha aí a André dizendo: olha que bacana, agora entraram bastante pessoas na live, né? A gente daqui a Uhum. pouco vai ter que encerrar, mas vai dar para a gente falar mais um pouquinho. O amor real é incondicional. Isso mesmo. É É isso isso. mesmo. Simone, Ana, não é a cor da pele, não é o uso de piercings, nem de tatuagens, nem a condição, nem a orientação sexual de ninguém que define o caráter. Caráter é outra Uhum. coisa. Caráter é aquilo Exato. que a gente faz na vida dos outros, né? Quando a gente não age com lealdade, enfim. Todos os garotos gays, garotas que me procuram, o que que eu faço? Eu faço, seja leal, namore, seja sincero, seja fiel. Se não gostar, separa, a fila anda, segue tua vida, mas sempre com lealdade. Isso não tem nada a ver com a condição de orientação sexual das pessoas. Caráter não tem a ver com isso, né, Adeilson? E assim, e mais do que isso, né? Às vezes eu fico me perguntando, né, quando as pessoas falam uma coisa tão absurda, quer dizer assim, uma criança criada por um casal homoafetivo vai ter problemas ou vai se tornar também homossexual. Aí eu pergunto assim, mas vem cá, as pessoas, né, várias pessoas homossexuais não são filhos de casais heterossexuais? Onde é que Onde é que deu tilt aí na história, né? Então, E esses conceitos, sabe, dentro das caixinhas, muito quadradinhos, de que isso é aquilo. Não, sabe? só para contribuir, Ana, contigo, Fala. nós não precisamos buscar o feminino e o masculino. Nós precisamos de referências emocionais que sejam o nosso porto seguro. Então, isso não tem a ver com Exatamente. gênero. O menino não vai ser infeliz porque não teve pai. Se ele teve uma referência psicológica segura, sendo duas mulheres ou dois homens, não importa, ele vai ser feliz, porque o que conta é essa segurança. É esse porto onde a gente atraca o nosso barquinho.
o barquinho da nossa vida. Perfeito. Visto é, né, que nós, como os educadores, tem muitos aqui, nós percebemos o contrário em pais héteros, pais que agem com violência, com a falta de respeito, o quanto isso reflete na criança. Que Sim. triste que precisa dessa segurança que ele acabou de dizer. E essa segurança, né, assim, ela pode vir com duas mães, com dois pais, um pai e uma mãe, ou por um avô, uma avó, né? Eu que acho que no fundo, assim, a Deilson, né, tem mais propriedade até do que eu para falar isso, por todo o seu estudo e seu trabalho, né? Assim, a gente precisa ser amado, a gente precisa ter um porto seguro, né? Esse porto seguro, ele é fundamental, assim. Eu fui uma criança muito, eu me sabia amada, sabe, assim, eu tive uma família muito estruturada nesse sentido que era, às vezes eu ficava até incomodada porque era tão certinho que eu queria dar uma bagunçada, né? Mas assim, hoje quando eu olho para trás eu agradeço tanto porque eu falo obrigada, sabe, assim, agradeço meus pais já não estão mais aqui desse lado da vida, mas eu agradeço a eles todos os dias pela estrutura que eles me deram, porque eu sabia que eu tinha um porto seguro, eu sabia que eu era amada. Então você consegue se colocar e você consegue se amar e você consegue, né, minimamente sobreviver de uma forma melhor, mesmo com as adversidades da vida diante de tudo isso. Mas eu acho que as pessoas elas têm medo de dizer que elas têm medo, elas têm medo de dizer que elas erraram, elas têm medo de dizer que alguma coisa, né, não está funcionando bem ou que elas estão tristes, né? Porque no fundo a gente só deveria estar aqui para aprender a se melhorar. Porque se a gente melhora, tudo vai melhorando junto, né, Deilson? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico triste, eu olhei para a hora, faltam poucos minutos. Não, mas a gente pode até passar um pouco, acho que... né? Pode passar uns 5, 10 minutinhos, o Instagram não está derrubando, não. Não tá, Gente, tá. tem um depoimento aqui que eu achei a coisa mais linda, da Beatriz Madalena. Me ajudem a ler aqui. A peça-chave para minha mãe... Consegue entender consigo e lidar melhor? Por favor, Ana. Quando a peça-chave para minha mãe entender e lidar melhor quando me assumir foi uma palestra do Adeilson que ela escutou a história e conversou com ele. Muito obrigado por nos representarem. Ai, que lindo! Nossa, fiquei toda arrepiada aqui agora. Que carinho. Não pode deixar passar esse comentário, gente. Não. Tá ruim aqui a minha tela, não estou conseguindo ler. Obrigada, viu, Ana? Que legal, Beatriz. Que beijo, legal. que legal. Olha... Né? A Rose está falando que o medo do julgamento dos outros faz as pessoas se encapsularem ali, e aí o medo só cresce, os problemas só crescem, né? Só que a gente está vivendo uma era que não está dando mais para varrer o problema para debaixo do tapete, porque o tapete está sendo levantado, está tudo voando. Ou a gente dá conta de lidar com as nossas humanidades, as nossas sombras, ou a gente vai ser engolido por elas, né? Então, assim, não cabe mais não aceitar um filho, uma filha, né, pela sua condição, do que ela diz, do que ela assume, do como ela se coloca no mundo, de como ela se vê no mundo. Hoje tem múltiplas possibilidades da gente ser, né? E as pessoas só precisam ser respeitadas, né? É verdade, Ana, é verdade, Simone. Um jovem homoafetivo me procurou e disse para mim que gostaria de fazer uma pergunta para Deus. E eu fiquei curioso e indaguei ele. Mas que pergunta você quer fazer para Deus? Aí ele me disse, eu quero perguntar para ele por que ele me fez assim. E aí eu disse para ele que ele fez assim porque ele era especial. As pessoas se indagam o que elas têm, os héteros, né, que se veem como normais, quando na realidade todos nós somos humanos e, portanto, normais, acreditam que tem alguma coisa para ensinar aos homoafetivos ou à comunidade LGBTQI+. Nós não temos nada para ensinar. Nós temos a aprender com eles. Porque eles têm uma visão de amor que é destituída apenas da condição biológica das pessoas. O amor é muito além do que a minha condição masculina, feminina, ou trans, ou gay. O amor não se enquadra em dois gêneros. Isso é limitar o amor. O amor transcende tudo isso. E eu fico pensando, Adeilson, que assim, o conceito de família vem mudando também, né? Porque assim, Sim. A gente vai chegar um dia no conceito de família universal, né? Dessa grande fraternidade humana. Então, eu acho que muitos jovens hoje também, né? Assim, já uma outra geração, eles já compreendem o mundo de uma forma muito diferente,
né? Então, assim, dessa família que eles abraçam e que cuidam e que respeitam, dos amigos, né? É uma visão que muitas vezes a gente que já, né, passou de uma certa idade, que não viveu isso, né, nessa plenitude, vamos dizer assim, essa geração que tá vindo, que está trazendo, eles vão ser muito mais amorosos como um todo, sabe? Eles vão estar fora dessas caixinhas de que é isso, é aquilo, né? E eu acho que poder ter vivido, né, e estar vivendo tudo que eu vivi, não ter deixado de viver por conta, né, que eu tinha 2 filhos e que era uma insegurança naquele momento, né? O que ia acontecer, como é que ia ser? A gente não tinha essa rede de apoio que tem hoje, né? De internet, de pesquisa, a gente ficava ali muito solitário. Então eu era uma mãe, uma jovem mãe solitária, né? Apaixonada por uma moça e sem saber o que fazer naquele momento. E a única coisa que eu disse para mim mesma é assim: eu não estou fazendo nada errado. Eu sou uma pessoa, né, que age de uma forma correta diante da vida e eu vou ser honesta. Porque se eu não fosse honesta, o que eu estaria ensinando para os meus filhos? Desistam dos seus sonhos. Porque eles iriam ver uma tristeza dentro de mim. Eu não ia conseguir estar plena, né? Tanto que o depoimento do meu filho fala isso. É muito bonito, né? Ele fala disso, né? Então fica aí até a dica para o pessoal ler os depoimentos para descobrir, né? E, na verdade, no momento em que eu vivi me respeitando, aí você aprende a como lidar também com o teu entorno, sabe? Então, assim, é claro que em muitos momentos eu deixei de falar, mas hoje não cabe mais não falar sobre isso, sabe? Não cabe mais. As pessoas sabem quem eu sou, sabem como eu funciono, conhecem a minha história, o que isso muda. Que é aquela camisa aqui da foto, né? E agora que você sabe, né? amei Não tô com aquela ela camisa. hoje. Hoje eu tô com uma que tá escrito Love, Ai, que legal. né? Pois é. Nossa, É, olha, gente, eu só tenho que agradecer em nome do Céu Campo Limpo, em nome de todos os meus companheiros, colegas que estão aqui na live. Nós só temos que agradecer a Ana Cláudia e o Adeilson por nos proporcionar essa abertura, essa conversa, como importante hoje nós temos aqui, nesse momento, 29, né, pessoas. Mas essa live fica gravada, nós estamos atingindo em torno de 250, 300 pessoas que visualizam, que curtem até mais, e as pessoas compartilham. Então, quer dizer, isso vai chegar em tantos lares, em tantos corações, porque, para mim, essa live, o foco dela é o amor, e o amor, ele não tem gênero. O é amor não isso. tem gênero. E assim, e esse trabalho que a Adeilson faz, que é uma maravilha, falando para tanta gente, né? Assim, a gente fala para muita gente, né? Mas é que agora eu estou falando de Adeilson, né? Que é um sucesso falando aí para essa turma toda. A gente tem que trazer o Adeilson de Não, novo, uma live e bem acho que assim, bonita. é Como aquilo que eu assim? A gente falei, só chamou Simone. ele do depoimento. Não, não valeu, Adeilson. A A gente vai ter que gente fazer. tem que, A Ana tem que está fazer uma aqui, vocês só com concordam, ele. pessoal? A Eu Ana está aqui concordo. a pedidos, viu? Porque na outra live que nós fizemos sobre a Não, tem que literatura fazer uma só com a infantil, Adeilson agora. você também, né, Adeilson? Ela soma, a Claro, gente claro, traz o claro, Adeilson também, só ele, claro. enfim. A outra live que nós fizemos sobre a literatura infantil, Adeilson, eu queria que a Ana contasse uma história, mas não deu tempo. Você vê, olha como daqui a pouco a gente tem que se preocupar mesmo, senão vai derrubar e não pode, tem que gravar. E eu pedi para ela referendar um livro, e ela falou sobre esse livro maravilhoso. E aí as pessoas que estavam na live, faz uma live com ela, Simone, por favor, faz uma live sobre esse livro. Então tá aqui essa live, pessoal. Maravilhosa, né? Ai, encantada, gente. Adeilson, eu sigo você nas redes sociais, agora eu já tenho você aqui, ó, grande Obrigado, parceiro, meu Deus, o universo de Deus traz, né, tantas pessoas boas, tantos presentes, e eu posso dizer que vocês dois são grandes presentes que eu recebi, né? A Ana, gente, ela é essa pessoa humilde, assim, que a gente vê de coração, mas ela é ela, e o Adeilson também. A Ana é fera na literatura infantil, ela está fazendo uma live com a Simone, coordenadora de projetos educacionais do Céu, e ela faz live com o Mário Sérgio Cortella, com o Maurício de Souza, com a
com tantos escritores, ela faz parte da Flipinha, ela viaja o mundo inteiro, ela tem uma referência em literatura, ela é espetacular. Ah, E sim, não você está me deixando até desmerecendo sem o Céu graça Campo aqui já. Limpo, não desmerecendo o Céu Campo Limpo, mas para ver o que é o amor, o que é a profissão. Ela não me conhecia, eu me apresentei para ela, olha, nós temos esse projeto, é um projeto de Secretaria Municipal de Educação, você tope lá para a nossa comunidade querida, que é a nossa comunidade lá da periferia, com muito orgulho eu falo Céu Campo Limpo, porque eu amo trabalhar no Céu Campo Limpo, e a Ana está aqui com a gente, é um presente. Adeilson, você é um grande presente. Gente, gratidão imensa, imensa por essa contribuição rica que vocês trouxeram nessa live. Eu quero agradecer imensamente também a todas essas pessoas que estiveram aqui ao vivo, contribuindo com depoimentos, com comentários, com vários coraçõezinhos subindo. Então, muito Ah, que meu obrigada. querido Marcelo Manga aqui assistindo com a gente, a Kate também, queridos. Ai, que legal. Ah, e a Deilson que eu conheci num evento, né, Deilson, lá em Belo Belo Horizonte, Horizonte, de foi. sexualidade, diversidade, né? Que aí eu assisti, já fui conversar com ele, já nunca Já paramos de viramos nos amigos. falar, já viramos amigos, né? E é para a Obrigado, viu, vida Ana? toda agora, já era, A vida toda. para a Obrigado, vida Ana. toda, Obrigado, ó, aqui, Simone. ó. Deixa, deixa eu mandar um beijo especial para uma pessoa que eu vi aqui, Ana, que acho que você Tá, não conhece. Um claro. beijo para a Lisa. Eu vi os Ah, coraçõezinhos dela imagina, aí. Lisa, um Lisa, que beijo para falou que você você, é uma viu? pessoa rara, é mesmo. Um dia desse a gente se encontra para a gente tomar café, conversar. E eu quero ouvir você também, né? Certamente na espontaneidade, o seu talento deve perfumar o ambiente. Um beijo grande. Não, a Elisa canta muito. A gente vai fazer uma live depois para falar da Turma da Vila, que ela fez as músicas da coleção da Turma da Vila. A gente está aqui bolando uma live para fazer, para ela apresentar o trabalho dela. Amém. Que bacana. Beijo grande. Gente, agora, infelizmente, acho que a gente vai ter que encerrar a nossa live, porque nós já estamos passando aí quase 10 minutos, 7 É? minutos, e eu tô com medo que vai derrubar, e as pessoas já estão perguntando se essa live ficará gravada. Muitas pessoas também mandaram mensagens no particular, Simone, eu não vou conseguir assistir, eu tenho curso, eu tenho isso, vai gravar? Eu falei, vai. Então, vamos ter que encerrar com um aperto no coração, porque nós ficaríamos aqui a noite inteira conversando, né, sobre esse tema tão importante. Então, só gratidão, viu? Muito obrigada mesmo. Adeilson, pode ter certeza que você vai receber novos convites. Obrigado pelo carinho, viu? É a Ana que vai puxando todo mundo pela mão. Obrigado, Ana. Ai, Ah, Ana. obrigada a você, meu querido, pelo depoimento, por estar aqui, por essa amizade, esse carinho. Simone também, que foi um presente, né? Com certeza. Você foi um presente nas nossas vidas também. Ai, gente, gratidão. Gratidão imensa, viu? Muito obrigada por enriquecer essa tarde, esse início de noite. Fiquem com Deus e até uma próxima. Até. Obrigada. Obrigado. Beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.